A Justiça Federal liberou o abate dos animais da Fazenda Cachoeira em Santo Antônio da Amoreira, no norte do estado. Até hoje não foi confirmado se os animais contraíram ou não a febre aftosa. Por isso mesmo, o juiz liberou o abate desde que o estado e a União paguem R$1.300.000 ao dono da fazenda. A Justiça Federal liberou o abate do rebanho da Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná. A decisão foi tomada pela Terceira Vara Federal de Londrina e determina o pagamento imediato de metade da indenização, de R$1.285.000, e também o depósito em juízo da quantia integral. Devem ser mortas quase 1.800 cabeças de gado. A Fazenda Cachoeira foi declarada como foco de febre aftosa no Paraná pelo Ministério da Agricultura. Nem a Secretaria, nem o Ministério da Agricultura definiram ainda a data do abate do rebanho. A Justiça liberou o abate de animais da Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira. O sacrifício do rebanho foi determinado pelo Ministério da Agricultura por causa da febre aftosa. O dono dos animais entrou na justiça, mas o juiz da Terceira Vara Federal, Kleber Otero, concordou com o sacrifício dos animais. Segundo ele, existe um interesse comercial no abate, porque quanto mais cedo ele ocorrer, mais cedo o Paraná poderá voltar a exportar carne bovina. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, o dono do rebanho deve ser indenizado previamente em R$1.285.000. Apesar de considerar que os exames não foram conclusivos quanto à existência de febre aftosa, o juiz federal substituto Kleber Sanfelice Otero, da Terceira Vara Federal de Londrina, liberou hoje o sacrifício dos animais da Fazenda Cachoeira pela União e pelo Estado do Paraná. O juiz determinou ainda que seja feito um prévio depósito de R$1.285.000 e que metade desse valor seja liberado ao proprietário da fazenda em São Sebastião da Amoreira. E a Justiça Federal finalmente liberou o abate do rebanho da Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira, área declarada foco de febre aftosa pelo Ministério da Agricultura. O dono da fazenda, André Carioba, concordou com a decisão da Justiça, que determinou o depósito imediato de metade da indenização, estipulada em R$1.285.000. O abate dos 1.795 animais sob suspeita de aftosa ainda não tem data definida. A Justiça liberou o abate sanitário de animais da Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira. O sacrifício do rebanho foi determinado pelo Ministério da Agricultura por causa da febre aftosa. O dono dos animais entrou na Justiça contra o abate, mas o juiz da Terceira Vara Federal, Kleber Otero, concordou com o sacrifício dos animais. Segundo ele, existe um interesse comercial no abate, porque quanto mais cedo ele acontecer, mais cedo o Paraná poderá voltar a exportar carne bovina. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, o dono do rebanho deve ser indenizado previamente em R$1.285.000. Olá, uma boa tarde para você. 1.795 animais da Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira, vão ser sacrificados. A fazenda foi declarada foco de febre aftosa no final do ano passado. A decisão do abate foi tomada ontem à tarde pela Justiça. O dono da fazenda, André Carioba, tinha conseguido uma liminar na Justiça para manter os animais vivos. Mas agora o juiz da Terceira Vara de Londrina determinou o sacrifício. Apesar de reconhecer que os exames feitos no rebanho não foram conclusivos, o juiz considera que o impasse vinha prejudicando os demais criadores do Paraná. Ainda de acordo com a Justiça, o dono do rebanho deve ser indenizado em R$1.285.000. Metade desse dinheiro deve ser paga antes do abate, que ainda não tem data definida. A Secretaria de Agricultura vai ser responsável pelo sacrifício e pela abertura das valas. Nós concordamos com o sacrifício, desde que existam essas condições. Primeiro,
que a União deposite o dinheiro. Segundo, que seja feita a necrópsia. Apesar de considerar não conclusivos os exames no gado suspeito de ter febre aftosa no Paraná, o juiz federal substituto Kleber Sanfelice Otero, da Terceira Vara Federal em Londrina, determinou o sacrifício dos animais da Fazenda Cachoeira. Eu conversei agora há pouco por telefone com o diretor-geral da Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, Newton Paul Ribas. Olha, os procedimentos são aqueles recomendados pela OIE, Organização Internacional de Epizootias, ou Saúde Animal. São as regras aquelas estabelecidas. Nós vamos ter que abrir uma vala na propriedade, na Fazenda Cachoeira, e os animais serão sacrificados sanitariamente, que a ideia é um rifle sanitário, que é uma orientação também da OIE, e esses animais serão sacrificados e colocados nessa vala, em seguida uma camada de cal para depois colocar a terra sobre os animais. Já temos a licença ambiental, o IAP, através da Secretaria do Meio Ambiente, já liberou a área, já estudou lá dentro da propriedade a localização dessas valas. E o pessoal da Secretaria da Agricultura, a DSA, o Departamento de Defesa Sanitária Animal, entra com o procedimento de apoio, de orientação. E o que o Estado pensa dessa decisão, diretor? Olha, é uma questão que já está clara, posicionada pelo secretário Orlando Pessutti, pelo governador Roberto Requião. A nossa posição é clara, não teve aftosa no passado e no presente, não há febre aftosa naquele rebanho. Mas é uma decisão por conceito, os conceitos da OIE, né? A OIE tem um conceito que diz que basta uma sorologia fora do padrão e basta ter vinculação epidemiológica. Então são dois itens que estão lá nas orientações. E nós entendemos que não é dessa forma, porque não é conclusivo apenas o levantamento sorológico. Inclusive, lembrando que fizemos aquelas avaliações, coleta de material para fazer identificação do vírus, a identificação viral, que é o método do ProBang, inclusive encaminhado para o laboratório Lanagro do Ministério da Agricultura, e os resultados foram todos negativos, quer dizer, não houve identificação viral naquele material. Portanto, a posição nossa de governo continua a mesma. O secretário Pessutti tem se posicionado em várias oportunidades e o governador Roberto Requião. Agora, decisão judicial emitida pelo juiz federal tem que ser cumprida, né? A lei orienta dessa forma e nós vamos se enquadrar no que o juiz federal orientou. Agora, cabe ao Estado pedido de alguma reparação posterior? Olha, nós também, o juiz abriu a possibilidade de um certo número de animais serem necropsiados. Então, esse procedimento será feito. Antes do abate, técnicos especializados em necrópsia serão designados para executar essa tarefa. Esse material será coletado e vai ao laboratório da mesma forma. Vamos aguardar os resultados. Como fica a situação do nosso estado agora? O senhor acredita que o sacrifício desses animais vai facilitar para que nós recuperemos a credencial de exportar carne e derivados para a Europa, por exemplo? Sim, porque o Ministério da Agricultura já comunicou anteriormente, lá no início de dezembro, no dia 7 de dezembro, o Ministério da Agricultura já tinha comunicado o mercado internacional, o mercado comprador de carnes, de que havia um foco de febre aftosa no Paraná. E, portanto, as regras são aquelas. Você fica de fora do mercado por um determinado período, por medida de segurança, e nós vamos agir para recuperar esse tempo aí o mais rápido possível. Se a regra diz que depois que o último animal for sacrificado, você tem um período aí de 6 meses para retornar ao mercado internacional. E esse é o nosso objetivo agora. Novo impasse sobre a febre aftosa. A Terceira Vara Federal de Londrina liberou o sacrifício dos bois considerados contaminados. A Justiça prevê o depósito antecipado da indenização pelo abate, mas a Secretaria de Agricultura do Paraná considera o pagamento antecipado um problema.
A arrastada novela envolvendo a febre aftosa no Paraná parece ainda estar longe de uma solução. Hoje, o secretário da Agricultura garantiu que a decisão judicial autorizando o sacrifício de 1.800 animais que estariam com a doença no norte do estado trouxe ainda mais dúvidas. A decisão do juiz da Terceira Vara Federal de Londrina estabelece que o valor da indenização de R$1.285.000 a ser paga ao dono da fazenda Cachoeira tem que ser depositado em juízo antes do sacrifício dos animais. O secretário explica que a medida é incomum e levantou questionamentos nas áreas jurídicas do Ministério da Agricultura e do Fundepec, responsáveis por dividir o pagamento. Por enquanto, a medida está sendo avaliada, mas pode gerar novas ações judiciais e arrastar ainda mais o impasse em torno do sacrifício. A questão do sacrifício dos animais passa agora por uma questão jurídica, que ainda não está terminada, porque o juiz determinou que os animais podem ser sacrificados. Só que colocou o seguinte detalhe, que tem que haver um depósito prévio em juízo. O Ministério da Agricultura alega que não é da tradição e não é da lei, né, fazer o depósito prévio. O Fundepec não tem nenhuma história de depósito antecipado também. Então, eu pedi ao jurídico da Secretaria da Agricultura, ao jurídico do Fundepec e ao jurídico do Ministério da Agricultura que analise, junto com a Procuradoria do Estado, se nós devemos fazer o depósito prévio em juízo ou se teremos que solicitar ao juiz que modifique a sua decisão. E o abate só deve ser feito depois que o Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Paraná se reunir com a Secretaria de Agricultura para decidir quanto da indenização será paga pelo fundo.